E aí, meu povo, a paz do Senhor, nós estamos aqui em mais um podcast, Metanoia Podcast. Nós estamos aqui com a nossa irmã Tassiana e hoje nós dois iremos entrevistar o entrevistado de hoje, o nosso amigo, irmão, pastor Fleitson Marlan, o que entrevista todo mundo. E hoje nós vamos encher ele de perguntas aqui em nome de Jesus. Pronto. Amém. Se prepara, tem que estar preparado. Desde já, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. E no final do vídeo, deixa aqui um comentário no que você acha que pode melhorar aqui no canal e naquilo que você achou do vídeo, o que Deus falou na sua vida, e comenta aí, em nome de Jesus. Eu queria começar com uma pergunta que acho que a gente fala com todo mundo, porque pelo menos eu é algo que eu fico muito curioso para saber, que é assim, a gente começa a nossa caminhada com Cristo, né? Aceita Jesus na igreja, vai para a igreja, e principalmente aqui na nossa localidade, onde a gente mora, pelo menos de início aqui nas igrejas, a mensagem do Evangelho ela não era pregada, não era anunciada a mensagem do Evangelho. Então, nós entendemos que a maioria, principalmente os que iniciaram desde o início, que aceitaram no início, de quando a igreja existiu aqui na Barra Tarraxil, a maioria não ouviu a mensagem do Evangelho. Então, eu queria saber de você, Marlan, como foi esse seu encontro com a mensagem do Evangelho? O que mudou a partir dali na sua vida? O que foi sendo gerado dentro de você a partir do momento que você verdadeiramente ouviu a verdadeira mensagem, a mensagem do Evangelho de Cristo? Pergunta boa. Na realidade, tudo mudou. O Evangelho muda tudo. Porque o Evangelho ele é uma cosmovisão. Uma visão de mundo, como você pensa, como você vive, como você age. E assim, eu quero deixar claro para você que está nos ouvindo, que assim, a maioria das pessoas do Barra Tarraxil não ouviram o Evangelho de forma tão clara, como nós estamos agora começando a compreender. E isso se dá por conta do avanço da tecnologia. Hoje nós temos artigos, hoje nós temos pregações no YouTube, pessoas que têm se dedicado a isso, e isso tem chegado para nós, tem abençoado a nossa vida e tem transformado a nossa vida. E por a maioria não conhecer claramente a mensagem do Evangelho, nós não estamos dizendo que não tinha ninguém salvo, certo? Então, pessoas foram salvas antes do que está acontecendo hoje, porque elas confiaram em Cristo, para a sua salvação, e se arrependeram de seus pecados. Mas não entender a mensagem do Evangelho traz muitos prejuízos para a sua vida. Porque você vai andar uma vida totalmente, às vezes, aquém do que você deveria viver. E assim, o Evangelho, eu entrei na igreja, eu tinha ali aproximadamente 16 anos, eu ia fazer 16 anos, foi dia 17 de julho de 2009. E assim, eu entrei na igreja, mas eu era um legalista. Foi o que me ensinaram. Também foi o que eles aprenderam. E eu queria ser o melhor da igreja, no sentido de se vestir como a igreja mandava, pregar como a igreja dizia, como deveria ser uma pregação, obedecer ao regimento interno, aos usos e costumes. Para mim, o evangelho era isso. E aí eu quis ser o melhor da minha geração. E talvez eu tenha sido o melhor, mas eu trouxe muito prejuízo às pessoas, porque eu sufocava a fé deles. Quando eu via eles errando, falhando, eu dizia, você não é crente, você tem que se converter, você vai para o inferno. Às vezes alguém chegava e dizia, Marlan, eu queria namorar com você, sai daí, treva, eu sou luz. Então eu tinha esse negócio de legalismo na minha mente, eu não tinha conhecido o evangelho, eu tive contato com a religião, eu tive contato com a igreja. E de 6 anos para cá foi que eu comecei a entender o evangelho através das ministrações no YouTube, alguns livros que eu li. Pessoas me influenciaram muito, como Tim Keller, Leandro Vieira, Ângelo Basso. Então foram pessoas que me influenciaram muito a entender o evangelho. E de lá para cá minha vida mudou radicalmente, porque tudo que eu faço, todo conselho, forma de viver agora, é de acordo com o evangelho. Estamos plantando uma igreja na Barra, e o nosso maior foco é ter uma comunidade de cristãos que vivam o evangelho, falem o evangelho, e de fato se movam de acordo com o evangelho, para que Barra do Tarraxil seja impactada pelo que o evangelho pode causar em nosso coração. Então, só para finalizar aqui essa primeira pergunta, nesse dia que eu tive o contato com a igreja e fui ser crente, eu bebi muito, estava começando a beber, mas nesse dia eu me embriaguei pela primeira vez.
E no outro dia, de manhãzinha, quando eu estava comendo pão ali, tomando café, eu morava com minha avó, e ela disse assim, Marlan, eu acho que é melhor você voltar para casa de seu pai. Eu disse, por quê, vó? Porque eu sou uma mulher idosa, e você chegou aqui chutando a porta, vomitou o banheiro inteiro, eu fui ter que lavar esse banheiro. Só que eu não me lembrava de nada. E eu me lembro que ali o pão, ele quase não desce pela minha garganta. Eu já estava frequentando a igreja e eu comecei a chorar. E eu comecei a lembrar ali das pregações que eu vi na igreja evangélica, na Assembleia de Deus Perus, e eu disse, vó, não se preocupe, a partir de hoje eu não chuto mais portão e vó nunca mais vai ver o dedo. E ela disse, vou não, meu filho, não, porque eu vou ser crente. Eu me lembro que eu cheguei na escola, eu disse a meus colegas, amanhã, que era uma quinta-feira, que não tinha culto na quarta, amanhã eu vou ser crente. Eles, acho que vai ser crente nada, vai se aquietar não, vai beber cachaça. E eu fui para a igreja com essa convicção, não importava quem estaria pregando, não importava o que ia acontecer no culto, eu fui com uma convicção. No apelo do pregador, do pastor, eu vou entregar minha vida a Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, e de lá para cá Deus vem trabalhando na minha vida. Mas quando eu tive o contato com o evangelho, aí é outra história. Aí não tem a ver com religião, não tem a ver com uso e costume, não tem a ver com a roupa que eu visto. Isso aí tem a ver com um novo nascimento no coração. Eu tive um novo nascimento. Ou seja, mesmo eu sendo pastor de igreja, no início ali na Batista, dirigente de grupo de missões e sendo usado por Deus, eu não tinha experimentado um novo nascimento ainda. Eu vim experimentar um novo nascimento quando eu entendi que eu era um pecador. Porque na minha mente eu sou um pecador, mas não tão pecador assim. Tem pessoas piores do que eu. Mas quando eu entendi que eu era o pior dos pecadores, e que eu precisava de um Salvador, e que Ele morreu por mim, isso mudou radicalmente a minha vida. Amém, né? Pegando esse gancho, né, também, quando você aceitou ali, né, esteve na igreja, você bem que a partir daquele momento, passando o tempo, você começou a se aprofundar na palavra de Deus. E desde ali de que você aceitou até hoje, você vem sempre se aprofundando, crescendo no ensinamento de Cristo, na teologia, digamos assim. E o que acontece hoje em dia a gente escuta falar muitas coisas sobre a teologia, né? E a gente escuta ouvir que a teologia esfria o crente, que a teologia é muito perigosa para o crente, e inventam muitas pessoas, né? Inventam várias desculpas para que não se estude a teologia. E como você é um estudante, você vem sempre se aprofundando, eu queria também que você falasse sua relação com o estudo da palavra de Deus, com o estudo da teologia. Os benefícios que ela traz, o que ela também influenciou na sua vida, o que mudou, e também se é que há algo, quais os cuidados que nós temos que tomar para estudar, né, teologia. Verdade. Deus, ele me deu um dom, e assim, eu só vim perceber esse dom olhando para trás. Quando eu entrei na igreja, na escola bíblica, sempre fazia a pergunta: o que você aprendeu? Uhum. E eu respondia, um novo convertido, e os mais velhos ficavam admirados. Como um novo convertido pode responder daquela forma? Como ele conseguiu enxergar aquilo? Só que até então eu não sabia o que era aquilo. Porque na escola eu não gostava de estudar. Eu não respondia nada na escola. Eu não apresentava seminário. Então foi algo do Espírito Santo de Deus. E como Tassiana, no outro podcast que a gente gravou, que ela disse que eu dava estudar ali para casar, eu era novo convertido. Mas eu queria já passar o que eu aprendia. Então, muitas pessoas, irmãos em Cristo, às vezes vêm falar comigo: Marlon, volte a ser o evangelista. Irmão, o importante é a gente entender que nós somos em Deus. Ali, foi um tempo que eu trabalhei com missões, mas o meu dom mesmo é mestre. É o que eu me sinto feliz de aprender a palavra, para conhecer Cristo, para servir a igreja do Senhor, para trazer ensinamento, esclarecimento e da palavra do Senhor. Esse é o meu dom. Então, muitas pessoas querem forçar você a ter um dom que você sabe que não tem. Então, você precisa se manter firme e entender sua identidade. E assim, nós estamos num contexto de Barra Tarshil que, infelizmente, ainda a maioria não quer estudar teologia. Assim, na mente dele, eu aprendo com o Espírito. E para mim, essa expressão, eu aprendo com o Espírito, é uma expressão de orgulho, que você não quer aprender com outros. Então, a gente às vezes pensa que é humildade. Não é humildade você dizer que só aprende com o Espírito. Porque a Bíblia diz que ele deu pastores, mestres, evangelistas, profetas, para quê? Levar a igreja ao amadurecimento. Então, se você só aprende com o Espírito, por que você está na igreja ouvindo seu pastor? Por que você vai na igreja ouvir uma palavra?
Então, isso é uma expressão que mostra o orgulho e o ego humano de não querer se submeter a pessoas que têm conhecimento, que querem ensinar ele. Então, se eu não tivesse o contato com a teologia, eu não seria o que eu sou hoje. Teologia é muito importante. Agora, o que eu digo para você que está começando a estudar teologia, tome cuidado para não ser um crítico. Quando eu comecei a estudar teologia, eu era crítico. Eu criticava tudo. Tudo. As pessoas falam uma coisa que eu não concordava, eu criticava ele, eu criticava ela. Comecei a ficar orgulhoso, soberbo. Mas não é a teologia que causa isso. Era o meu coração que era soberbo. O problema estava no meu coração, não na teologia. Então não pense, porque tem gente que não tem teologia que é soberbo. E tem gente que tem teologia que é soberbo. Da mesma forma, tem gente que não tem teologia, não estuda teologia, que é humilde. E pessoas estudando teologia também são humildes. Então o que vai dizer se nós somos humildes ou não, não é estudar teologia. É se Cristo provocou de fato um novo nascimento em nosso coração. Então eu aconselho você a estudar teologia, a comprar bons livros, a crescer no seu ministério, a aprender mais do Senhor, a crescer na graça e no conhecimento, acreditando que Deus a cada dia vai expandir a sua mente e estude com 2 objetivos. Primeiro, conhecer quem Deus é e se relacionar através desse conhecimento. E segundo, servir a sua igreja, servir as pessoas que estão ao seu redor com humildade e amor. Amém. Antes da irmã fazer a pergunta, queria também aproveitar esse gancho da teologia e colocar você nesse imprensado. Eu queria saber Agora tá fazendo muita pergunta, né? O outro lá faz, mas aqui ele tá pegando pesado. Eu guardei para isso aqui. Vou colocar você nesse imprensado para você falar apenas um livro nessa caminhada de estudo que você acha assim que está no seu top 1, fora a Bíblia, é claro, e você assim acha que foi o livro que mudou tudo, que... Dizer um livro é difícil, são vários livros. Essa é a missão. É um livro que mudou a minha vida. Rapaz, é muito bonito. Você pegou o cara agora. Só pode ser um. Mas eu vou um livro que é mais técnico. Teologia Sistemática, de Wade Grudem. Foi além de eu aprender as doutrinas da Bíblia. Quem é Deus, quem é o Espírito, a obra de Jesus, quem ele é, o que é o pecado, as consequências do pecado, a natureza humana, quem são os anjos, quem são os demônios, como será o final dos tempos. Eu acho que esse entendimento das doutrinas bíblicas me trouxe um alicerce, sabe? E tudo que eu pregava eu conectava a essas doutrinas bíblicas. Porque a teologia sistemática é você sistematizar os assuntos mais importantes da Bíblia. Então, você pega a Bíblia no Apocalipse, não está sistematizado, não está organizado. Mas a teologia sistemática pega tudo aquilo, organiza em doutrinas, em tópicos. E aí se torna mais fácil de você entender. Então, acho que esse livro ele não causou mais emoção. Não foi um livro que eu li, chorei, não. Tiveram outros livros que eu chorei sem ter emoção. Mas é o livro mais importante, assim, para dizer, me deu um fundamento para eu construir a casa, em cima desse fundamento. Então, eu aconselho todo mundo a ler esse livro. Teologia Sistemática, Wade Grudem, não foi a exaustiva, a de 1.600 páginas, foi a de 700 páginas. Eu li em 60 dias. Esse livro causou muito impacto na minha vida. Amém. Bom, a minha pergunta é, quando a gente hoje olha para Marlan e diz assim, Marlan, a gente já tem esse negócio, esse entendimento do estudo, né? De alguém que estuda, de alguém que gosta do estudo, que incentiva principalmente o estudo. Mas, como você falou, algumas pessoas ainda não chegaram a esse entendimento. Eu creio que mais quem não está muito perto. Quem está mais perto vê essa questão do estudo, do incentivo. Eu sou uma prova viva disso. Mas algumas pessoas antigamente conheciam o Marlan pelo evangelismo, né? Porque foi a primeira coisa que você fazia na igreja, enfim. Minha pergunta era como foi, até um dia, esse dia a gente estava conversando sobre a convicção do dom, né? A convicção do dom, para que Deus nos chamou, e eu queria aproveitar essa oportunidade para você falar para a gente como você chegou a esse entendimento de que você tem um dom de mestre, como foi que você entendeu, como foi que você
quis colocar isso em prática e aceitou, né, o seu chamado, o seu dom. Como foi essa experiência, assim, de você dizer, não, eu achava que era assim, era evangelismo, mas eu tenho um dom de mestre, hoje eu tenho a certeza. Como você soube? É verdade, porque assim, na igreja que eu aceitei ali, na Assembleia de Deus, a ênfase era ganhar vidas e ser batizado no Espírito. Então a gente ouvia muito isso. Então, como eu entrei, eu dizia, Deus, eu quero ser batizado, como eles estão dizendo, e eu quero ganhar vidas. Então eu comecei a orar nisso. Mas se você for prestar atenção, eu nunca fui um evangelista, porque eu não ganhava vidas pregando sozinho. Como, por exemplo, Cosminho. Cosminho, ele sai sozinho, chega e diz, eu ganhei 5 vidas, eu preguei para 70 pessoas, não sei quantas aceitaram. Eu precisava de um grupo de pessoas que louvavam, de pessoas que pregavam. Então, o dom que era exercido ali era o de governo. Eu sabia governar as pessoas, eu sabia direcionar. Fulano está cortado agora, Deus me dá um projeto, vamos fazer isso. Mas se me deixar sozinho conversando com um pecador, eu não tinha essa pegada que um evangelista tem. Tá entendendo? Sim. E aí, quando eu fui entender e ter convicção, tive muita dúvida, muita crise. Eu dizia, o que é que eu tenho, meu Deus? Será que eu sou mestre? Será que eu sou evangelista? Será que eu sou os dois? Eu não sei o que eu sou. Foi por 2 motivos. Primeiro, estudar cada um dos dons. E, inclusive, escrevi até um livro sobre isso. Eu estudei cada um dos dons e vi as características de cada um. E eu fui identificando os meus dons. E eu vi que eu não era um evangelista. Eu era mais a parte mestral. Os 5 dons ali de Efésios eu tinha o de mestre. E segundo, eu olhei para toda a minha trajetória na igreja. Eu sempre gostei de ensinar, mesmo sabendo pouco. Eu sempre quis passar o que eu aprendia para outras pessoas, mesmo sabendo pouco. Não precisava ter muito conhecimento. E outra coisa, eu sempre quis servir. Eu vi as pessoas analfabetas de Bíblia, eu falando besteira da Bíblia, eu dizia, meu Deus, o que é que eu posso fazer para ensinar elas? Esse não é o caminho. E eu criava projeto de estudo, eu criava projeto, vamos sentar, vamos falar da palavra de Deus. Então, estudando cada um dos dons e olhando para toda a minha trajetória, eu entendi. Sempre eu fui um mestre. Claro que até hoje eu estou em construção, até Jesus voltar nós estamos em construção. Porque, claro, tem pessoas que são mestres, que têm mais conhecimento que eu. Mas nós não estamos falando quem tem mais conhecimento. Nós estamos falando do dom. Quem tem mais conhecimento é quem se dedica mais a utilizar o seu dom, a crescer no seu dom. E aquele que tem menos, não é que ele não tem o dom, é porque às vezes ele se dedica menos e por isso ele não tem tanta informação. Mas outra coisa também, eu pegava textos difíceis para as pessoas e eu esclarecia. Sabe aquele texto que as pessoas lêem e dizem, eu não estou entendendo aqui. E eu abria o texto com a pessoa e explicava bem direitinho e a pessoa entendia. Eu dizia, eu tenho esse dom. Eu sei pegar um texto difícil e deixar ele claro para até aquela pessoa que às vezes nunca teve uma escolaridade. E isso eu via que era Deus, não era eu. Eu não tinha essa capacidade. Por quê? Como eu disse, na escola eu não gostava de estudar. Eu só ia bagunçar, botar apelido no povo. Não gostava de estudar, nunca gostei de ler. Então foi o Espírito Santo que me deu esse dom. E eu acho que foi esse motivo. A gente fala isso porque às vezes a gente tá numa cultura que eu creio que tem muita gente que não sabe para que foi chamado. Que fica, meu Deus, né? Eu tô aqui na igreja, eu não sei o que eu vou fazer, né? E o incrível é que tudo gira em torno do entendimento da palavra de Deus. Tudo é no estudo. Se eu não tenho a vontade de olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, eu não vou saber o que é que foi chamado. Então, tá aí a resposta, né? Por exemplo, se você que está assistindo a gente hoje, às vezes está nesse impasse de dizer, eu sou o quê? Deus me chama para quê? Né? Então, aqui está a resposta. É você, primeiro, olhar para a palavra, não, eu preciso saber dos dons. E aí, quando você estuda, você diz, eu acho que eu sou isso aqui. Né? E começar, porque tem gente que diz, Deus tem que falar comigo. Eu tenho que orar e Deus tem que me dar uma revelação. Então, eu creio que tudo isso é muito importante a gente começar a ler. Então, a gente estava até conversando aqui esses dias, que eu falei sobre não ter convicção, enfim. Isso é um conselho muito bom, eu levei para a minha vida. Na realidade tem. Aqui também tem um dom de mestre. Meu Deus. Tomada e tudo. A convicção está aí. Nós conversamos aqui, foi calma, você não estava aqui, o negócio foi... Mas eu levei para o coração, já comecei a orar a Deus e vai dar certo. Então, assim, é bom porque isso é uma preocupação minha, eu creio que sua também, e de algumas pessoas, tanto você escreveu o livro, né?
E é bom quando a gente se encontra em Deus, sabe, para aquilo que Deus nos chamou e começa a exercer, porque não adianta eu entender e não começar a exercer. Então, assim, Cauã quer perguntar, vou perguntar aqui antes. Como você lida com essa situação de ter toda essa atitude de fazer? Porque, assim, às vezes a gente entende para que Deus nos chamou, mas a gente não tem a coragem ou não tem o ânimo, sabe? Não tem esse entusiasmo ou tem medo, né? O que fez você a aceitar o seu chamado e dizer assim, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou e não importa o que é que eu tenho que fazer. E aí você começou a se dedicar, você disse que não gostava de ler, e aí hoje você lê bastante. Como é que você faz para que isso tudo flua, sabe? Você consiga ler vários livros, você consiga ser constante na leitura, né, no estudo da palavra de Deus. Como é que você faz tudo isso? Como é a sua rotina? Como é a sua vida em Deus? Assim, acho que muitas pessoas têm curiosidade de saber sobre sua rotina, sobre como você lida com tudo isso. Minha maior motivação no início foi a ignorância. Eu via que a igreja precisava aprender certos assuntos, mas que eu era um ignorante. Eu não sabia aquele assunto. Então eu buscava ferramentas, pregação no YouTube, eu buscava livros, porque eu queria aprender aquele assunto para servir a igreja. Então a ignorância estava sempre atrelado a servir a igreja. Eu era ignorante, queria servir a igreja, mas eu não tinha conhecimento. Então essa ignorância e esse amor em querer servir a igreja me levava a estudar. E assim, você que está me ouvindo, talvez você diga, mas eu leio um livro e não aprendo tanto. Então comigo também foi da mesma forma. Para você ir absorvendo muito mais conteúdo, isso é um processo. No início vai ser forçado, vai doer a cabeça, tá entendendo? Às vezes você não está entendendo, mas depois, quando for fluindo, você vai absorvendo muito mais coisas. Sua cabeça não vai doer mais. No início eu conseguia ler 5 páginas. Hoje, para que minha mente aqueça, eu leio ali 40 páginas. Então, quando chega nas 40 páginas, minha mente começa a ficar um pouco conturbada, eu guardo o livro, vou tomar um café, vou ouvir um louvor para ir descontrair a mente. Mas no início não, 5 páginas eu já parava. E assim, tem vários livros também que eu abandonei no meio do caminho. Eu vou dizer aqui a você, tem livros que tem que ser abandonados no meio do caminho. Nem vá até o final, você vê que não tem nada. Nada para contribuir para você. Então, melhor você abandonar no meio do caminho, porque você lê todo e dizer, eu li um livro, eu li 3 livros esse mês. Não, abandona. E tem livros que você diz, eu não posso deixar de concluir esse livro. Esse livro é importante. E assim, o importante também é você pesquisar no YouTube, pessoas que são leitoras, que gostam de ler, quais são os melhores livros para um iniciante, para uma pessoa que já tem certo conhecimento. Porque eu também peguei livros no início da fé que eram livros assim muito técnicos, que em cada frase tem uma referência bíblica. Então eu dizia, não, teologia não é para mim. Mas não é porque eu peguei o livro errado. Mas depois pessoas foram me indicando livros de acordo com a minha maturidade, de acordo com o meu conhecimento, e aí se tornou melhor. Ou seja, por exemplo, eu li uma teologia sistemática e dizia, não é para mim. Mas eu pegava ao mesmo tempo teologia sistemática com outro autor, mais superficial, e eu aprendia. Então, não é que você lê um livro e não entendeu que o estudo não é para você, mas talvez você esteja lendo o livro errado. E aí, quando eu entendi meu chamado, de lá para cá, eu não sei fazer outra coisa, a não me dedicar. Tudo que eu faço é comprar livro, fazer cursos, para me dedicar, para aperfeiçoar essa ferramenta que Deus me deu. Entendeu? Por quê? Como Tarsena disse, não adianta você dizer, eu tenho um dom, mas ser inconstante. Não, você tem que viver para isso. Por quê? O seu chamado é aquilo que você nasceu para exercer. E se você não exercer, sua vida não tem sentido. Você nasceu para isso. Eu nasci para ensinar, eu nasci para trazer esclarecimento. E se eu não fizer isso, a minha vida não tem sentido. Amém, né? Para finalizar, né? A irmã também quiser fazer mais alguma pergunta. Só para fazer uma observação aqui também. A gente vê o trabalhar de Deus, né? Nas nossas vidas, porque a gente vê que no início da nossa caminhada a gente tem essa confusão de não saber por onde ir, de não saber ali qual é o nosso dom, onde realmente investir. E a gente vê o cuidado de Deus nas nossas vidas, enviando pessoas, o próprio Espírito falando com a gente e nos direcionando.
Então isso é algo impressionante de Deus, que não nos desampara e não nos deixa só, quando Deus realmente tem algo nas nossas vidas. E baseado nisso, eu queria que você desse assim um conselho para uma pessoa, para essas pessoas que estão perdidas, digamos assim, que estão meio sem saber qual é o seu dom, aonde realmente Deus chamou ela na parte do corpo, onde elas vão agir, vão trabalhar ali na presença de Deus. Verdade. Eu acho que você deveria, em primeiro lugar, conhecer na Bíblia cada um dos dons. Amém. E quando você começar a entender cada um, analisar com a sua própria vida, fazer uma comparação. Eu enxergo isso na minha vida, essas características. E aí você ter esse entendimento, não porque alguém profetizou, mas porque a palavra de Deus diz. Porque se Deus diz na palavra quais são as características de um certo dom e você tem, foi o próprio Deus que lhe deu, não precisa de revelação. Não precisa de alguém lhe dizer. Por quê? Às vezes as pessoas presumem que conhecem os dons e dizem, você é pregador, você é profeta, mas elas nunca estudaram. E aí você entra por esse caminho, você não tem esse dom, vai se frustrar pessoas. Então, a melhor forma de você conhecer é indo na Bíblia. Inclusive, você que mora em Barra Tardio, a partir dessa sexta-feira, nós vamos começar a explicar cada um dos 19 dons mencionados no Novo Testamento, para que você possa entender qual é o seu dom, como usar para a glória de Deus. Então, e assim, eu também não tive ninguém para me instruir, né? Eu tive muitos pastores, mas eles só mandavam eu fazer certas coisas. Não me discipulavam, não caminhava junto comigo. E outros queriam, mas eu já estava muito exaltado, o ego muito forte, porque sempre fiz tudo só. Mas eu acho que eu poderia ter expandido muito mais se eu tivesse tido alguém como mentor que também fosse mestre, sabe? Eu não tive isso. E assim, se você tem certo dom, vai estudar com alguém, você é da área do evangelismo, vai estudar com alguém que já faz isso há muito tempo, que entendeu o seu chamado, que faz isso com intencionalidade. Se você é mestre, vai aprender com quem já trabalha com isso, que entende o dom, que você só tende a crescer andando ali com alguém que já está há mais tempo que você, que já tem mais convicção que você do dom, que já está trabalhando nisso. Isso é muito importante. E não precisa ser presencialmente. Hoje nós temos cursos de pessoas que têm dons e querem contribuir para aqueles que estão começando a se encontrar com os dons. Então isso é muito importante. Não seja exaltado de querer aprender sozinho. Não. Aprenda com alguém mais maduro, que tem o mesmo dom que você, que vai lhe aconselhar, dizer onde ele errou, onde ele fraquejou, qual foi a dificuldade dele no início. Isso vai ajudar bastante a sua vida. Essa seria a minha última pergunta. Você falar aí da igreja, né? Então, a gente não poderia deixar de falar da igreja. Como você, como líder, você falou que agora vai ter o estudo, né, dos dons, enfim. Eu queria que você falasse sobre a igreja, né? Porque como líder, né? Você foi líder da Batista, Ágape, né? Batista Ágape. E hoje você está aí na Batista Metanoia. Você é o líder também. Então, assim, para finalizar, você pudesse falar um pouco dessa sua trajetória como líder de igreja, né, que é algo muito grande, aquilo que Deus tem, você entende isso. Você sabe de todas as suas dificuldades, a dificuldade quando você foi líder na primeira vez, e hoje você como líder, depois de algum tempo, depois de algumas experiências, depois de alguns estudos, você falasse assim, em comparação, né, ou a sua dificuldade, o que você aprendeu, apresentar logo já o projeto da Batista Metanoia, como a igreja anda, qual a sua visão para a igreja, quais seus planos para a igreja, aquilo que Deus já falou com você. Então, faça essa comparação e diga aqui para a gente, né, para quem está também assistindo, como vai ser a Batista Metanoia, quais suas expectativas sobre a Batista Metanoia, né, o que é que você tem, assim, que Deus vai fazer, o que você aprendeu de lá para cá, duas vezes como líder, e abra o coração e diga para a gente sobre isso. Claro que tem coisas pessoais, mas que você abrisse o coração, né, e dissesse para a gente. Muito bom. Aprendi muito. Primeiro que na Batista Água, eu não tinha o desejo de ser líder.
Deus não me mandou ser líder. Mas por um problema que teve na época, na igreja que nós congregávamos, e a igreja rachou, eu cometi o erro de escolher um lado. Não é para eu escolher um lado, era para eu se manter na posição que eu me encontrava naquele momento. Eu escolhi um lado, só que na minha mente, eu dizia, eu vou ajudar essas pessoas a ir para uma outra igreja, e depois eu volto para a minha igreja. Só que nesse processo, o pastor disse, não, eu só aceito esse pessoal, eu só vou ser pastor presidente deles e abrir uma igreja na Barra, se você for pastor. Então, por eu ter muita afinidade com a maioria daquelas pessoas, porque eu convivi com eles desde que eu nasci, eu morei ali naquela rua com eles durante aproximadamente 15 anos, o meu lado emotivo falou mais alto do que a vontade de Deus, do que a direção de Deus. Então, eu já deixo aí para você, tome cuidado com o seu coração. Nem sempre o que você quer fazer, que é certo, está na vontade de Deus, para a sua vida. E isso trouxe muitas dores para o meu coração. Porque eu passei muitos problemas na Batista, ausência do pastor presidente, ficar aqui na minha primeira igreja como líder, sem ser auxiliado por ninguém, e tendo que resolver todos os problemas. E foi muito difícil. Já na Batista Metanoia, não. Quando a igreja fechou e eu estava caminhando um certo dia, eu olhei para o templo, que hoje é da comunidade Entre as Nações, na época estava bem baixinho, Deus falou comigo, a visão que eu lhe dei de igreja não acabou. Eu vou aperfeiçoar em seu coração. E tendo contato com pastores do YouTube, com o que eles têm feito no Brasil, é tipo assim, Deus falava algo no meu coração sobre igreja, e às vezes eu clicava no YouTube, assistia uma ministração, um pastor falando de igreja, como é a estrutura da igreja de Deus, eu achei parecido com o que Deus está falando comigo. E Deus foi trazendo ao meu coração como segredo, e tanto que hoje a Batista Metanoia, apesar de nós sermos novos, está plantando uma igreja agora, nós temos aí 5 pessoas apenas, todo mundo já sabe tudo. Nós temos um DNA da igreja. Do que a igreja crê, como é a liturgia dos cultos. Tudo nós temos. Por quê? Porque agora eu não entrei, como diz os mais velhos, de gaiato, com a direção de Deus. Antes de eu sair da comunidade Entre as Nações, estava até falando aqui, um dia aqui que está sendo Cosminho, Deus já tinha usado Fábio Guilherme na mensagem de Jonas e disse, você não quer ir, Jonas. E ali Deus fala a foto do meu coração. Mas eu vou usar o ambiente para lhe cuspir. Como eu usei aquela baleia para lhe cuspir. E lhe colocar no lugar que eu queria. E Deus já vinha falando comigo que era para eu abrir a igreja, plantar a igreja. Eu dizer, Deus, eu não quero. Por causa da experiência do fechamento. Eu não quero, Senhor. Eu fechei. Claro que não foi só eu, mas muitas pessoas se desviaram. E eu dizia, eu não quero. Eu só vou se realmente for o Senhor. E se não acontece o que aconteceu, eu não tinha saído. Então eu creio que foi também um trabalhar de Deus. De me tirar para eu exercer aquilo que eu tinha. E hoje, assim, a Batista Metanoia é uma igreja que ela tem um tripé, né, digamos assim. Primeiro, é uma igreja que a gente estimula muito o uso dos dons. A gente toca muito nisso, que nós somos uma igreja que temos dons, os dons são para cumprir a missão de Deus. Mas o nosso maior foco é através do discipulado, de andar junto. Tem vezes que eu sento com o Cauã, vamos ali, a gente senta, e Michele, come um lanche, mas a gente está falando de Bíblia. Eu estou discipulando ele, eu estou andando junto com ele. Às vezes eles pregam, eu digo, você pode melhorar aqui, lê esse livro, então assiste essa pregação, vai ajudar muito. E o nosso maior foco é que as pessoas entendam o Evangelho. Sabe? De tanto que na doutrina você vai ver muito aí, mudar os temas, mas o foco é o Evangelho. A gente sempre traz o tema para o Evangelho. Então, você martelando todo o culto o Evangelho entra no coração das pessoas e transforma. Não é eu falar o Evangelho hoje, daqui a 6 meses, numa conferência, eu falar de novo do Evangelho. Não. Na nossa igreja, todas as doutrinas, especialmente nas doutrinas, no culto domingo, nós estamos falando do Evangelho. Então você sempre vai estar exposto à mensagem do Evangelho. Questão de roupa, nós não temos questão de roupa. Nós não temos uma roupa para o homem, uma roupa para a mulher, como a Assembleia de Deus tem. E não critico, cada igreja coloca como quiser. Mas nós não temos isso, porque eu aprendi uma coisa e Deus falou comigo. A Bíblia não muda, mas a sociedade evolui. Então, a sociedade está evoluindo. São novos estilos, novos hits.
Tá entendendo? Então a igreja tem que evoluir com a sociedade sem se mundanizar. Então a gente evolui com a sociedade para saber comunicar na linguagem dessa nova sociedade. De um jovem que agora só mexe em rede social, tem uma linguagem específica. Então nós não temos uma roupa específica. Nós valorizamos o pudor e a modéstia. Não importa a roupa que você vende. Agora, se você sair do pudor e da modéstia, você vai ser chamado, vai ser orientado, porque é algo que está no seu coração. Você esteja mostrando lascívio, sensualidade. Então é um pecado do coração. Nós não vamos mandar você trocar roupa. Nós vamos trabalhar no seu coração e aplicar o evangelho ao seu coração. E a minha expectativa maior é amanhã na frente eu olhar para trás e ver a igreja, 50, 60 pessoas, eu sentar com elas, eu conviver com elas e eu ver elas falando do evangelho, se alegrando no evangelho, vivendo o evangelho, pregando no púlpito o evangelho, falando na sua casa, na praça, do evangelho, uma comunidade que vive o evangelho. Esse é o meu maior objetivo. E eu sei que daqui para lá é um processo. Igual o Tarzinho Cauã, ele pregou um dia desse, ele está comigo há 11 meses, aproximadamente, e ele pregou, eu disse, Cauã, essa foi a mensagem que você pregou o evangelho. Eu acompanho você na Batista, mas hoje você pregou o evangelho. E aí eu fiquei feliz porque eu digo, Cauã está entendendo. Um dia desse eu estava vendo meu pai falando com algumas senhoras do evangelho, eu disse, meu pai também está entendendo o evangelho. Então, através das pessoas falarem, a gente vai entendendo que aquilo que a gente está falando está entrando no coração. E o evangelho está se tornando realidade. Então, eu acho que o que eu preciso mais entender hoje não é se Deus está comigo, se essa obra é de Deus, porque isso eu tenho certeza. Mas ter paciência. Entender que é um processo, não vai ser da noite para o dia, mas daqui a 1, 2, 3 anos, nós vamos olhar para trás e vamos ver que o projeto de Deus foi concluído e que a obra de Deus foi feita. Glória a Deus, né? Por isso, que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. E é graças a Deus, né? Por tudo isso, né? Deus tem feito em nossas vidas. Ele está ali usando. E nós somos gratos por tudo isso em nome de Jesus, né? Estamos agora chegando ao fim do podcast. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que assistiram. Quero agradecer também a presença da nossa irmã Tassiana, nossa irmã Marlon aqui, entrevistado. Nós maneiramos ainda, né? Vou pegar leve, não sei. Na próxima vamos botar para o outro lado. Na próxima você vai ter que... Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E deixa aí seu comentário, o que Deus falou na sua vida, o que Deus falou no seu coração. Esperamos que esse podcast e todos os outros tenham abençoado a sua vida em nome de Jesus. Amém.